Aham. Kátia, nosotros ya estamos todos en Facebook. Sí, Sí, entonces es mejor empezar la la presentación. presentación. Sí. Bueno, yo hice dos hojitas, dos imágenes puse. Aquí está. Bueno, hola a todos. Ay, se pasó. Acá. Bueno, la idea era poder compartir y mostrar. Hace 3 años coincidimos con un grupo de personas que estaban haciendo cosas súper interesantes con bambú en un curso de George Stam en Tiba, Río. Y la idea era poder festejar el Día Mundial del Bambú de alguna forma, entre todos, así sea a la distancia, y poder mostrar un poco lo que hacemos cada uno y conversar sobre eso, poder compartir, nutrir y difundir un poco lo que es el bambú en la región, en diferentes lugares del mundo, las cosas que están sucediendo, y para eso nos juntamos hoy y mañana a las 8 de la noche. Coincidimos en este curso, que fue en el 2017, estas son algunas fotos, donde comenzamos, se iba a hacer una torre, y por las inclemencias del clima, también se hizo la parte del garage, y una carpa, una construcción más efímera, pero aprendiendo todo desde cómo se extraía el material, los diferentes procesos de este material que como que nos reunió y es lo que tenemos en común, en cierta forma. Como les dije, 8 personas que estábamos trabajando con bambú desde diferentes áreas o en diferentes cosas, y que vamos a compartir un poco lo que hacemos cada uno. Bueno, la idea era que comenzar el orden que tenemos en el póster, que comienza Gabriel, si está preparado. Estou preparado. Em ordem alfabética, né? Bom, vamos lá. Já dá para compartilhar aqui? Dá. A gente tem tempo para falar, só para eu saber. Uns 15 minutos, ¿Tiempo? talvez? Sí, É. 15, 20 minutos. Tá, beleza. Só isso que eu preciso mesmo. A gente vai ter um tempo para pergunta depois, né? Sí. Show. Então, vou me apresentar aqui. Sou o Gabriel, bambuzeiro, bioconstrutor e, por enquanto, ainda estudante de arquitetura. Então, vou contar um pouco da minha história, da minha experiência, meu caminho. Em 2014, que eu conheci a bioconstrução, eu tive uma experiência lá na Argentina, ajudando a fazer essa casa aí que vocês estão vendo. E quando eu tive essa experiência que eu vi que a gente pode construir, né, usando terra, literalmente levantar a casa do chão, né, da terra, eu fiquei com vontade de aprender o máximo possível disso e falar para o mundo que isso é possível, né, que a gente pode construir de maneira sustentável. Então eu comecei a pesquisar sobre onde que eu poderia fazer curso para aprender mais e tal. E aí lá em 2017 eu fui parar no Tibá como aprendiz, e já meu primeiro curso foi do Stam, né, onde todos nós nos encontramos, e tive essa experiência de fazer essa torre. E a torre foi uma construção que eu peguei muito carinho por ela, porque como eu estava lá na condição de aprendiz,
eu estava lá desde o começo da torre. E esse começo que eu estou falando eu ajudei a colher o bambu, né? Ajudei a tratar o bambu, ajudei a construir a fundação da torre, né? Então eu participei de todas as etapas até essa foto que está aqui embaixo, né? Que ela quase inteira. Hoje em dia já outras pessoas já mexeram mais, ela está mais bonita. É um dos lugares que eu mais gosto lá no Tibá. E logo de cara, assim, sem aprender nenhum tipo de arquitetura, já caí nessa torre que tem essa geometria tão diferente, né? E ela é enorme, imponente, é muito bonita. E nesse momento eu já fiquei apaixonado pelo bambu, né? Aquela coisa que a gente diz que o bambu me escolheu, não foi eu que escolhi o bambu. E aí, ao mesmo tempo, né, nesse mesmo curso, a gente foi fazer a garagem também. E como a Kátia já falou, como no primeiro curso estava chovendo e o Mark e o Stan falaram que não seria seguro, né, a gente trabalhar com bambu molhado na altura, né, então a gente fez isso em 2 cursos. Os 2 eu estava presente. E essa torre, essa garagem foi mais experiência ainda, né? Porque cada construção de bambu que a gente faz são mais técnicas que a gente aprende, né? São mais aprendizados. Os cursos que o Stan faz são muito bons até na teoria, né? Porque como choveu muito, a gente acabou tendo mais curso teórico do que prático. Mas foi um aprendizado incrível, assim. É uma experiência inigualável. E aí, logo depois, eu ainda no Tibá, eu virei aprendiz oficial de lá. E aí eu aprendi a usar a ripa, né? Aqui em cima tá o videozinho, o Cirinho, que trabalha lá no Tibá, mestrão também, e o Zé, a gente fazendo ripa para esse curso. E trabalhar com ripa é outro aprendizado incrível, né? Que eu digo que multiplica as possibilidades que você tem com bambu, que já são gigantescas. Trabalhar com ripa, você ganha uma forma do bambu onde ele é muito maleável e não perde nenhuma resistência, né? Você faz essa viga de ripa, você consegue fazer essas geometrias que são mais orgânicas, você consegue ter arcos mais acentuados, a plasticidade do material fica incrível e você consegue formas muito bonitas. Logo depois dessa experiência, ainda com ripa, eu pude ir para a Bahia, onde eu conheci a minha digníssima namorada, que está aqui, a Bruna, e a gente construiu essa estrutura enorme, que era com ripa. A gente apelidou de Ripa Bahia, porque a gente fez ripa pra caramba. Dá para ter ideia pelo tamanho dessa viga aqui, né? Que a gente fez a viga de pelo menos altura de 9 ripas para 3. E ele tinha uma envergadura enorme, era pelo menos 16 metros, né? De uma ponta a outra. E foi muito interessante a gente eu trabalhar com uma obra desse tamanho. Eu tive a oportunidade de ficar lá 2 meses e meio. A obra durou 3 meses, então eu peguei pelo menos, sei lá, 70%, 80% da obra. E a gente trabalhou com essa viga ripada e também o bambu roliço, né? E a gente falava que era um artesanato gigante, né? Porque cada ripa que passou pela gente, a gente fez isso que a Bruna está fazendo aqui, que é acertar a ripa, né? Então, cada uma dessas milhões de ripas que a gente fez, que eu não sei qual foi o número, a gente tratou cada uma delas, né? Esse foi junto com o Jefferson, a Helena e o Jaime Penha, esse projeto. E aqui a gente consegue ver mais ou menos como ele ficou no final. Não é a última foto, mas é a mais recente que eu tenho. E foram 4 vigas dessas. E é muito interessante a gente ver aqui nessa foto de cima, por exemplo, como que a gente trabalhar com a ripa deixa muito maleável. Aqui ele está um pouco tortinho, mas é porque quando a gente levantava,
a maleabilidade da ripa fazia com que ele se entortasse e a gente pudesse, por causa disso, acertar ele, né? E voltar nessa geometria inicial que a gente queria, que era baseada na geometria sagrada. Esse, mais especificamente, era da... Esqueci o nome da forma, mas não tem problema. Enfim, aí a gente teve um curso no meio, que foram várias pessoas, foi uma experiência incrível também. Depois, de novo, voltando lá para o Tibá, a gente construiu a estufa, né, que o Mark estava com problema do jacu comendo a horta, e aí tinha que dar um jeito, e a gente construiu essa estufa, onde a gente fez esses arcos, que, se eu não me engano, foram uns 6 ou 8 arcos. E como o Tibá é um lugar de experimentação, de pesquisa, né, aqui nessa foto de baixo a gente pode ver uma experimentação que a gente fez, que, aliás, é uma coisa que todo mundo que trabalha com bambu sabe, que a gente não pode enfiar bambu no chão. É regra número 1, bambu fora do chão. Mas aqui a gente fez essa experiência de colocar o bambu no chão, colocar ele envolto em um plástico bem resistente, um plástico mais grosso, uma camada de cimento embaixo para evitar justamente a umidade, que é o que a gente quer evitar. E esse bambu serviu como chegada para esses arcos e ficou o resultado muito bonito. Já pude tirar muitas comidas dessa horta depois da estufa pronta e deu certo, isso eu posso garantir. E outras parcerias que eu fiz também foi com a galera da Bambuê. Fiz 3 parcerias. Esse aqui foi com a Mania Arquitetura. E eu acho que todo mundo que começa a estudar bambu, em algum momento vai chegar na geodésica, e no meio dos estudos, né? E aí eu já tinha feito várias coisas enormes no Tibá e falava, poxa, eu tenho que construir uma geodésica, é super legal, como é que eu vou fazer isso e tal? E aí eu fui convidado a ajudar eles na montagem da Virada Sustentável em 2018. E depois no evento da Onda Azul, então eu montei 2 vezes essa geodésica, e é muito interessante a gente aprender os métodos de se montar, né? Porque eu acho que cada um que faz uma geodésica inventa uma maneira diferente de se construir, de se montar a geodésica, e também de fazer, de ligar os bambus uns nos outros, né? Então existem várias maneiras. O que o pessoal lá da Bambuê criou foi essas estrelas metálicas aqui em cima, mas tem gente que usa com cano de PVC, tem gente que usa com outro tipo de ligação metálica, e a gente construiu essa geodésica do cucuruco para baixo, né? Tem gente também, dependendo de qual é a ligação que você tem, você constrói ela de baixo, vai montando os anéis de baixo até chegar no cucuruco, mas esse era ao contrário, até porque essas metálicas não eram tão fortes a ponto de aguentar o peso dele subindo, então a gente tinha que ir levantando, literalmente, e fazer ele crescer ao contrário, né, digamos, da parte de cima mais para baixo. E esse aqui de baixo foi um evento que a gente montou, dentre essas, algumas outras estruturas, mas essa foi a mais interessante e difícil mesmo, porque era dentro de um salão de um hotel. Então, o chão do salão ele era de granito, né? Então, super liso. É diferente você construir, montar alguma estrutura em um chão, por exemplo, de asfalto ou de terra, que você coloca o bambu no chão, ele trava, né? Porque o chão é rugoso. Mas o chão liso, o bambu escorrega até dizer chega. Então, a gente teve que inventar uma solução para poder ancorar essa estrutura, deixar ela presa sem balançar, saber que iam passar pessoas ali por dentro, né? São várias coisas que a gente vai aprendendo, e que essa estrutura deu vários erros que a gente teve que consertar super rápido, né? Porque tem o prazo do evento, tem outras equipes que estavam no evento trabalhando. Então, e são com esses erros que a gente aprende, né? E vai
E quando acontecer de novo, a gente já sabe como ter essa solução. Aqui, umas experiências que eu sigo tendo, que é com a Trelab, a Bruna e a Helena deram esse curso, o curso das mulheres, onde foi construído esse ZOME, que é basicamente a geodésica, só que melhorada, né? Eu não participei do curso, obviamente, porque eu não sou mulher, então eu participei até a véspera do curso. Durante o curso eu fiquei na praia e depois do curso eu voltei para o canteiro, porque justamente a ideia era trazer esse tema de mulheres no canteiro de obra, né? E trazer esse assunto de como que o machismo está dentro do canteiro de obra, né? Então, eu, como homem, eu tenho que dar um passo atrás na hora que eu estou no canteiro dando um curso e tem muitos caras que eu já vi que fazem isso, que não deixam, por exemplo, as mulheres pegarem numa furadeira ou numa serra elétrica, né? Ou um tipo de coisa assim. E é importante deixar todo mundo ter experiência dentre várias outras coisas que envolvem esse assunto, né? Então foi um curso muito interessante. Foi muito rico construir essa estrutura e com todas essas parcerias incríveis. Também com a Trelab, a Bruna, engenheira civil, calculou essa estrutura e a Helena, arquiteta, desenhou e eu participei com elas. Infelizmente não foi construída, ela ficou no projeto, mas para mim foi muito rico a gente participar de um projeto de bambu também na parte do projeto de desenho, né? Eu ajudei elas a desenharem, eu fiz a parte do 3D estrutural. Então, essa ponte aqui, ela foi muito interessante a gente pensar, por exemplo, na verdade não é uma ponte, é uma passarela ecológica de fauna, né? Então, foi muito interessante a gente pensar, por exemplo, essa parte de baixo, que ela é de módulos, né? A gente pensou em vários módulos, que isso ajuda a velocidade da obra, o transporte desse material até o local, né? A montagem também, porque isso facilita muito. A gente mapeou todas as peças que seriam que seriam parte dessa estrutura e ela seria o arco, ele, como vocês estão vendo aqui, ele é essa treliça de bambu roliço e a parte de cima seria um chão de ripa e seria também esses estáios também de bambu roliço e seria a primeira ponte de ripa do mundo. Eu achei muito bonito, é uma pena que não foi executado. Aí uma participação rápida que eu tive. Rodrigo, tem que ver o tempo. Tá passando? Eu tenho que dar uma olhada. A Kátia está controlando o tempo? Porque eu não sei, porque senão não vai dar para todo mundo falar. Eu vou rapidinho. Continua. Rápido. Aí, rapidamente, eu tive essa experiência também com a galera do Mubu Bike lá na UFRJ. E eu sou ciclista também e bambuzeiro, então para mim foi maravilhoso experimentar isso. Eu nunca andei numa bicicleta de bambu, mas já valeu muito pela experiência de construir essa bicicleta. E como eu falei, eu ainda estou na faculdade e desde que eu entrei na faculdade logo depois do primeiro curso do STAM. Todos os outros foi durante a faculdade. Então eu já estava apaixonado pelo bambu. Eu queria trazer pessoas para a faculdade para falar sobre isso, dar palestra, ter experiências. E aí eu vi que eu não estava tendo muita abertura com os professores e eu entrei na equipe do Ser Urbano, que é um evento que tem todo ano, vai ter esse ano também, que é organizado pelos alunos da arquitetura, onde os próprios alunos levantam os fundos e os alunos escolhem quem eles querem ouvir. É uma semana inteira de evento e eu vi nesse evento uma oportunidade de trazer quem eu queria para falar sobre bambu, sobre terra, né, sobre construir sustentável e conseguir fazer uma parceria com o Hyper Bamboo School,
a gente tem o Ripper aqui do lado, batendo papo comigo embaixo da geodésica, onde a gente usou os produtos que eles fazem lá no LIUD, que é o laboratório lá da PUC. A gente usou no nosso evento, como essa parte de trás aqui, né, que a gente colocou o telão, e a oficina de geodésica, né, porque eu acho que a bioconstrução como um todo, a terra, o bambu, ela é mais que a construção, é também o processo de se construir. Você ter a experiência de você fazer isso tudo e trabalhar com material. Então, eu acho que para a arquitetura, para o curso de arquitetura, ou para quem também não é, né, em todos os cursos, né, de terra e bambu, tem muita gente que não é arquiteto nem da área, mas a gente aprende muito com isso. Isso é muito rico. E aí tem alguns professores que são mais abertos, e teve uma eletiva que eu fiz com a minha dupla, a Paola, que a gente conseguiu propor para a professora de fazer projeto usando bambu. A gente fez esses dois e foi muito interessante porque eu tive que dar uma aula para a professora, na verdade, sobre bambu, porque para os dois, né? Porque eles não sabiam muito como que isso funciona. Então eu tive que fazer uma palestra explicando como que se liga o bambu, como que são as arquiteturas de bambu e etc, né? Tudo que precisava para ela poder me avaliar, inclusive, né? Porque isso é uma coisa que dificulta para o lado dos professores, né? Que eles não conhecem o material. Parou o seu vídeo. Rapidamente aqui, só alguns projetos pessoais. Mês passado eu fiz esse forro de telhado de aproximadamente 20 metros quadrados, que foi muito legal. E eu tenho também um projeto de garagem, que essa maquete que eu fiz já é a segunda maquete. Eu acho que eu vou ter que fazer uma terceira, e eu pretendo fazer um mini curso quando eu for construir, mas só para ter uma ideia do que eu estou fazendo pessoal. E é isso. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tá aí meu e-mail, meu Instagram, e eu acho que a gente vai ter um espaço aí para perguntas no final. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ahora pasamos a Karen. Pode ser. Eu já saí? Não. Não. Gabriel, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho Obrigado, cara. Você nem precisa terminar a faculdade. Que sua mãe não te ouça falando isso. Mas a experiência prática já tá valendo muito a pena, eu acho. Eu queria, na tua idade, quando eu estivesse na faculdade, ter tido toda essa experiência. Obrigado. Você sabe muito mais do que os professores mesmo, né? Bom, vou começar aqui, então, uma apresentação. A minha está mais enxuta. Só queria agradecer a Kátia por ter feito esse convite para a gente. Foi muito bacana a gente estar aqui reunido. Todo esse pessoal aqui que a gente fez o curso, eu criei realmente um laço, e toda vez que eu vejo vocês de alguma forma, né, no Instagram, no Facebook, eu lembro realmente daquela semana que a gente ficou lá no meio da chuva, e o Jorg não deixava a gente parar, mesmo falando que, na verdade, o Mark falava do perigo, né, da chuva, que a gente não podia continuar construindo, mas o Jorg falava, não, mas você não terminou ainda de fazer aquilo, você já terminou? Então, assim, bem alemão, do jeito dele, ele não deixava a gente parar, né? E foi muito, realmente, igual o Gabriel falou, foi um aprendizado não só do bambu, mas uma questão de organização da obra, né? Ele era muito organizado. Enfim, então... Peraí, deixa eu sair aqui do Zoom. Share. Esse. Aqui. Vou apresentar, então, um pouco... Eu nem falei meu nome, né? Eu sou a Karen, sou arquiteta. Eu tenho o escritório de arquitetura Jara Brasil, junto com a Nilce. Nós somos sócias. E a gente tem levado, nesses últimos anos, a arquitetura mais voltada para o sustentável, né? Então, residências,
Muitas pessoas vêm nos procurar em busca de sistemas sustentáveis, formas sustentáveis de construção, e não só da edificação, mas como um todo, né? Um planejamento do terreno, de como captar água, de como a gente cuida do terreno, enfim. Mas aqui a história é o bambu, né? Então, depois, quando a gente se encontrou lá no Tibarril, o nosso objetivo era estudar um pouco mais, porque a gente estava em fase de projeto da Casa das Birutas. A gente já tinha estudado, já tinha lido bastante, e foi uma oportunidade de ver na prática a execução, os sistemas construtivos, né, e ter todo o conhecimento do Jorg. E realmente, assim, o momento em que a gente pega mesmo no material e corta ele e monta ele, é um momento que a gente não quer mais largar, né? A gente quer continuar estudando sobre esse material e mexendo com ele e criando novas formas com esse material que ele simplesmente ele tem uma poética toda, né? Tem essa característica, as cores e a flexibilidade. Então, então esse daqui é a Casa das Birutas, né? A Nilce vai explicar melhor como que ela foi feita. É uma residência unifamiliar em Piracaia. A estrutura da cobertura é em grid shell e é uma cobertura curva, né? O grande destaque dessa casa foi mostrar numa única casa vários elementos de baixo impacto, né? De construções de baixo impacto. Foi um momento muito especial na estrutura, né? Na montagem da cobertura. Essa foto aqui está o Bruno Salles e a equipe dele, que fez um trabalho incrível e um desenvolvimento do pensamento em conjunto muito, muito interessante, né? Essa casa também serviu para a gente fazer algumas visitas guiadas nela, e a proposta mesmo da casa era essa, né, de poder divulgar os sistemas e mostrar que a gente pode construir sustentavelmente sem estar dentro do mercado convencional, né, aplicar outros tipos de materiais, usar a terra também para construção, tirar um pouco do preconceito, né, que existe dentro desses materiais. E eu acho que a gente conseguiu, porque depois desse projeto, a gente teve muita procura, né, por pessoas que vivem na cidade, que trabalham na cidade, mas que estão buscando alguma coisa, de alguma forma, voltar para a natureza ou investir numa propriedade rural, e elas querem conhecer esses novos sistemas, né? Então, eu acho que o resultado foi um resultado muito bom. Um dos exemplos é esse projeto aqui na Serra da Mantiqueira. Essa daqui é uma família que eles estavam em busca de uma propriedade rural, onde eles pudessem construir unidades como chalés, e o objetivo deles era criar um espaço de observação para as aves. Então, esse projeto ele tem essa sede que seria para receber essas pessoas e ter o treinamento de observação, né, dos pássaros. Então, a gente propôs para esse projeto que essa sede fosse uma construção em hiperadobe e uma cobertura em bambu. Esse daqui é a implantação, né? Então, já existia um platô nesse terreno, que é onde a gente localizou a sede principal, e os chalés a gente distribuiu pelo terreno. A sede ela é feita de 2 paredes em arco, de terra ensacada, e no meio fica a estrutura que segura a cobertura, e a estrutura de bambu. Então, elas são 2 águas, no meio a gente tem uma iluminação zenital, e a cobertura ela segura os sistemas de placa fotovoltaica. Ela também armazena toda a água que vai ser usada nos chalés, né, nos níveis mais baixos. Aqui seria a entrada da sede. Essa obra já começou, né? E a sede vai ser o último edifício a ser construído, porque ele, enfim, já vai ficar mais perto da saída.
A gente pensou na iluminação zenital, então, assim, em diversos momentos do ano, a gente tem um tipo de iluminação entrando nesse edifício. Aqui, no caso, seria uma situação no inverno e do lado esquerdo teríamos os quartos. Então, existe uma questão da insolação, né? E a gente aproveitar o calor dessa insolação para aquecer os quartos. Aqui no corte, a gente há uma ilustração, né, do que está acontecendo, então, no projeto. Um outro projeto que a gente está fazendo, que a gente começou a fazer, né, no começo do ano, foi o pavilhão sustentável para Casa Cor. Por causa do Covid, então, foram suspensas a exposição. A gente já tinha colhido bambu, a gente está com várias varas de bambu armazenadas, mas a gente espera usar em um outro projeto, né? Que agora, no final do ano, a gente tem um outro projeto em mente. O objetivo no pavilhão sustentável era justamente mostrar para um público que não tem tanto contato com esse tipo de material e mostrar para eles a viabilidade desse material, né? Para construção civil. Esse espaço ele tem 5 metros de largura por 20 de comprimento e a gente projetou ele, são 16 arcos e o bambu em feixe, né? Montaria toda a estrutura e por cima iria uma pantográfica. Esse pavilhão ele varia de altura entre 3 a 4 metros e a ideia era repetir aquela situação de curvas do bambu que foi feito, né, na Casa das Birutas, justamente para mostrar o bambu na forma mais interessante dela, né, que é essa flexibilidade que ela tem. Uma parte desse pavilhão é coberta e a outra, como é um pavilhão temporário, a gente deixou ela descoberta só para mostrar a estrutura. Um desafio do que era pensar esse projeto é justamente uma coisa que o Gabriel falou. Esse local ele é um local que é um piso, ele é uma área externa, mas ele é um piso que a gente não podia construir. Então, a gente teve que pensar num sistema que fosse acima do piso, sem destruir nada do local, e depois ela teria que ser desmontada, né? Então, não poderia ser fixa de forma nenhuma no chão. Então, a gente fez com que os arcos, nas bases dos arcos, fossem feito uma base, e por cima passaria um deck, e por debaixo do deck a gente tensionaria com cabos de aço. Então, pensando na parte de desmontagem também. Essa parte descoberta, ela tem um acesso em que as pessoas poderiam ver por cima. Então, elas chegariam mais perto, né, da estrutura e poderiam observar mais de perto como que foi feito o pavilhão. E aqui é a entrada. Dentro do pavilhão teriam os monitores, onde os patrocinadores, enfim, toda a parte sustentável estaria expondo, né, a sua marca, a sua empresa. E do lado do deck teria um espelho d'água. Aqui mais uma imagem. Por fim, temos aqui um projeto que está em andamento ainda, a gente está em fase de desenho, de aprovação, é uma coisa menor, mas é uma cobertura que a gente está montando para um container. É uma cozinha experimental que está sendo coordenada por um professor do Mackenzie, e o nosso papel aqui é fazer o desenho da cobertura que protege essa cozinha experimental, né? Ainda a gente está fazendo as aprovações com ele, mas tem que ser uma construção rápida e modular para que a gente consiga atender isso esse ano. Enfim, isso é o que nós estamos fazendo. A gente tem, igual eu comentei com o Rodrigo, a gente tem pego muito projeto mesmo para
para pessoas que buscam um contato maior com a natureza e, para tanto, a gente busca materiais que criam essas sensações, né? Que mostrem como a gente pode ser sustentável sem artifícios, sem usar da tecnologia ou do material convencional, mostrando outras formas de construção. E aqui somos nós. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Deixa eu ver. Como... Bueno, muchas gracias, Karen, por mostrar también tu trabajo. Não estava achando como descompartilhar. ¿Querés pasar tú, Nils? Así es del mismo tema que hablan, de la misma empresa, ¿no? Algo similar. Estás silenciada, Nils. Te voy a pedir que, a ver, solicitar. Nils. Sim. Ahora sí. Não era esse o primeiro slide. Eu não sei. Era só um pouquinho. Sí, no hay problema. Tem que chamar o meu. Bom, Casa das Birutas é que não é esse o primeiro slide aqui. Desculpa. Capaz que si pones con la flecha subir o algo así. O ESC. Eu acho que você tem que apertar ESC, não? Tá bom. Começou. Tá aí. Sim. Então, eu vou falar sobre a Casa das Birutas, que é a mais conhecida. A Casa das Birutas é como a Karen e o Gabriel falaram mesmo, a gente sai da nossa zona de conforto, muda a forma de projetar e mostra que é fácil e divertido ser ambientalmente correto, né, com as obras que a gente tem feito. Então, foi assim que nasceu o projeto da Casa das Birutas. Nós aproveitamos muito tudo que a gente fez aqui. Cada ambiente desse tem uma parte de demolição e de sustentabilidade diferente que eu vou falando mais para frente. Mas, enfim, aqui é a parte do bambu toda. A Casa das Birutas tem esse arco aqui que aumenta nessa outra área aqui da frente. Tem uma mão francesa aqui que é toda segurada, essa parte mais pesada do telhado. Foi um desafio, foi muito gostoso e eu sou meio suspeita, mas o resultado para mim ficou muito bom. Aqui são os elementos sustentáveis da casa. A gente usou madeira legalizada, tem a parte do bambu, que eu vou falar com mais detalhe um pouquinho para os slides da frente. Nós fizemos tratamento das águas negras e cinzas, tomamos cuidado com a parte do conforto ambiental. A telha shingle, no caso, foi utilizada porque era a única que fazia essa curva. A gente pode usar a telha de bambu também em outros casos, por exemplo, mas aqui foi a única que se adequava. A gente teve orientação da Unesp de Itapeva, a Juliana Cortez, né, que nos ajudou a escolher esses materiais. Bom, na Casa das Birutas nós fizemos também, por exemplo, agrofloresta, temos lá banheiro seco, temos hiperadobe, piso em garrafa. Esse seria o quartinho de obra, foi feito só com materiais que foram tirados da fundação, por exemplo, as madeiras
foram tiradas da fundação da casa, nós ganhamos outras madeiras de outros moradores, onde foram feitos alguns fechamentos. Então, como o tema é bambu, eu não vou me ater muito a isso, mas é só para mostrar mesmo a sustentabilidade, é o que as pessoas acham interessante ver. Elas não pensam que se você pode fazer uma escada com piso em garrafa, você pode aproveitar uma escora para fazer piso também em toquinho, que é o cordwood, não é? Então, essa parte é bem interessante. Aqui tem a parte da estrutura que foi toda estourada, né? Então, partindo aqui da cobertura, a gente tem o grid shell. Antes do grid shell, da telha shingle, antes da telha shingle, nós temos OSB bem fininho, um sanduíche de OSB com umas ripas no meio, onde a gente conseguiu ter ventilação. Tem a ventilação também aqui na cumieira. E depois a gente vai passando para a estrutura toda da casa, que é a parte de madeira, garrafas e outros materiais. Então, como o tema é bambu, vou falando do bambu. O que a gente tem aqui na casa? Nós temos acessibilidade, então se você for cadeirante, uma pessoa que tem algum problema de locomoção, consegue entrar na casa, na parte térrea aqui, lógico que é por essa rampa. Nós fizemos aqui também um piso em garrafas para chegar à casa. Essas garrafas continuaram aqui, chegaram até o banheiro seco e vêm aqui por baixo da casa. São, no total, mais de 6.000 garrafas para fazer piso da casa. Nós temos 2 cisternas aqui, são 18.000 litros de água. Toda a tubulação da casa inteira é toda distribuída de forma pensada, então a água cinza toda vai irrigando a agrofloresta, as árvores, a água negra vem para o biodigestor para fabricar gás para a cozinha, para uma cozinha experimental que a gente tem aqui na oficina. E por aí vai, né? Aqui a gente tem placa fotovoltaica em cima desse deck, que é um mirante, e tem outros tratamentos de água, como o poço seco, que fica depois, que são esses 2 aqui, que é o excesso da água da cisterna, enfim, jardim filtrante e tudo mais. Aqui, no começo, então, que a gente começou com a estrutura e já logo cobriu para depois conseguir fazer as paredes internas. A primeira coisa que a gente teve que fazer foi cobrir o bambu, porque ele não pode ficar exposto, então, durante a obra inteira, antes da cobertura, ele ficou com sombrite. A gente começa o tratamento, começa o bambu na chegada dele. Nós aqui usamos o Filostax nigra, que é o raticu. Nós tratamos o bambu, como eu disse, com octoborato, bórax e a supermetrina a 3%, uma quantidade muito pequena, porque a gente nunca sabe se tem uma broca ali dentro, né? E aí desaloja os ovinhos dos bichinhos, então, para ter certeza que não vai ter problemas depois com uma infestação de algum agente que vai atacar o bambu, nós fazemos essa prevenção. Aqui nós fizemos uma guia no chão com os bambus verdes, e eles ficaram ali, como os bambuzeiros diziam, pegando a memória até eles secarem. Todo o tempo que eles ficaram aqui no chão, eles ficaram cobertos também com sombrite, eles não podem tomar sol direto. E o resultado foi que quando isso saiu do chão, todos eles estavam exatamente com a mesma curva. E agora, no próximo slide, a gente vai ver como é. Isso daqui é a estrutura que vai segurar aquele bambu. Isso aqui é um paliteiro. Nós pegamos
o bambu mataquara, qualquer que estava ali pela Ecovila. Temos algumas moitas ali com bambu mais simples, que não pode ser usado em construção, e ele serviu de apoio. A gente fez esse paliteiro aqui para segurar os arcos que viriam depois. Aí, conforme nós fomos prendendo primeiro as terças, né, para depois colocar os arcos por cima, tudo, como eu disse, sempre com o sombrite. Depois disso, nós desmontamos essa outra parte que foi usada na agrofloresta. Aqueles bambus podem ser utilizados, mas não para construção civil. Bem? E aqui é uma foto parecida com o que a Karen tinha mostrado, e aqui é a diversão. É divertido mesmo a gente tá lá na obra. Isso daqui, o bambu, ele foi todo amarrado com espaguete, esse espaguete que o pessoal que trabalha com bambu está acostumado a conhece, né? Que é o mesmo que você faz amarra de cadeira de praia. Ele tem 6 milímetros e a gente escolheu uma cor parecida com o bambu. Ele vai ficar protegido também. O trabalho não é fácil. Aqui está o OSB, ele tem 9 milímetros, ele consegue acompanhar a curva. Depois vem um ripamento, esse ripamento que está aqui. Está o Rodrigão aqui, o outro. Fazendo um preparo para a próxima camada de USB. E, desculpa, esse aqui é o Luciano. E por aqui vai vir o ar e vai conseguir dar ventilação até chegar a comieira aqui, de modo que a casa não acabe não esquentando. Nós chamamos um grupo escoteiro conhecido nosso para ajudar nas amarras quadradas, aqui numa parte da obra. Os escoteiros gostam muito desse tipo de trabalho, então gostaram, vieram várias vezes e nos ajudaram aí. Toda a treliça inteira, cada junta dessa, toda amarrada, então é muito tempo amarrando o bambu. Aqui era um dia de... Lá venta muito, então o desafio também era a parte do vento, dessa força do vento que iria receber, e esse telhado também não sair voando. Então, por trás disso, a gente tem cálculo de estrutura, tanto da parte da madeira quanto da parte de cobertura. O Alan Dias, o engenheiro Alan Dias, quem fez esse trabalho de cálculo. Tá? Isso aqui é um andaime por fora da casa, para eles poderem continuar fazendo o trabalho lá em cima. O pessoal a Brasilite veio até o lugar, porque como o telhado era muito diferente, eles vieram explicar para os bambuzeiros, para os telhadistas, como é que deveria ser feito o serviço para que a telha não deformasse, com a movimentação da cobertura e tudo isso. Bem, e aí agora eu vou passar rapidamente por outros aspectos que a casa tem. A gente mostra de perto aí o hiperadobe, que segura aqui tem essa descida, toda essa contenção da terra é feita com a própria terra da fundação. Tá? Aqui é a parte do biodigestor, do tratamento das águas. Aqui a gente tem um esquema todo das águas, então a entrada a gente tem água cinza, água negra. Eu não sei o tempo que eu tenho ainda, por isso que eu não vou me ater muito a essa parte. Mas nós temos água de reuso aqui para irrigação total, para os vasos sanitários, água potável, limpa. Toda a água da Ecovila é água de nascente, então ela é usada para tomar banho, para beber.
mas nós temos aqui para as visitas o banheiro seco com serragem, temos o círculo de bananeiras aqui também para fazer compostagem, enfim, é bem completo. Tudo que a gente conseguiu colocar nessa casa de sustentabilidade foi colocado, né? Que é a construção do biodigestor, a construção do banheiro seco, aqui o banheiro seco, o resíduo da compostagem do banheiro seco que serve para adubar as árvores do terreno. Tá? Depois de 6 meses eles estão próprios para isso. O assentamento do piso de garrafas, esse embaixo da casa, essa escadaria que desce até a casa, os telhados verdes fora da obra, né, fora da casa, e esse é o resultado. A gente acabou fazendo no final agrofloresta em tudo, que é o esqueminha da agrofloresta, o que é que a gente... Bom, enfim. E aí, como a Karen disse, que mesmo antes da gente finalizar a casa, ela já estava sendo procurada para aprendizagem, tanto pelo pessoal que dava curso, quanto pelas pessoas mesmo que queriam estar mais perto da natureza. A casa acabou aparecendo em algumas reportagens de TV, jornal, e ganhou 2 prêmios de arquitetura. O ano passado ganhou o prêmio Saint-Gobain de melhor projeto sustentável e o prêmio Tomi-Otaki de projeto de obra construída. Então, deu bastante visibilidade para a casa também. Também aqui são algumas turmas que nos pediam para visitar a casa, e começou a ser feitas excursões e cursos. Então, são as universidades, associações, o pessoal que vem para fazer propriamente curso, aqui é o curso de agrofloresta, outro curso. E aqui foi o início de tudo. Essa maquete a gente precisou fazer para entender como é que o telhado seria feito. Então, a gente teve que fazer uma escala 1:75 a casa para conseguir fazer o telhado nela. E não chegou lá e foi fazendo, né? Foi bem demorado. E aí, o resultado. Ok, então. Ai, como é que eu saio? Muchas gracias, Nancy. Creo que Sí, está buenísimo poder ver así como el proceso de toda la construcción, y que no es solo la construcción con bambú, sino que hay como toda otra parte que hace a esa construcción como mucho más enriquecedora desde todo punto de vista. Eu não sei se o Rodrigo, se ele está... Tem uma hora que eu estava bloqueada no vídeo. Vê se está acontecendo isso com ele, Kátia. ¿Qué? Isso, está ele. Vamos lá, Rodrigo. Para sair do compartilhamento, acho que você tem que clicar em cima. A abinha está... Eu? Aqui? Não aparece um stop share. Alô, alô? Sim, sim. Agora sim. Estava falando e estava achando que estava tudo bem. Não, eu tava vendo que eu tava desenhando aqui, viajando. Parabéns aí pelo trabalho, viu, galera? Parabéns mesmo. Vocês, pô. Adoro ver a parada. Fiquei surpreso aí, massa, Gabrielzão. Milhão, tá de milhão, parça. Parabéns, mano. Parabéns aí a todos. Essa casa de vocês é linda. Eu adoro esse telhado curvado. Eu acho uma coisa maravilhosa, uma obra de arte. Sí, la verdad que sí, que es muy... Además, me imagino estar ahí adentro. Quiero ir. Pode ir, é só uma cara. Agora, Rodrigo. ¿Rodrigo presenta hoy o mañana? Amanhã? Mañana, ¿no? Amanhã. Sí. Sí, agora é a Kátia. Presento yo hoy y mañana... Mañana presenta Rodrigo, Eduardo, Irina y no sé si al final Alejandro.
Ah, eu achei uma apresentação legal, vou te enviar amanhã. Te envio logo mais. Ah, ok. Genial. Comparto pantalla. Chao. ¿Se ve? Sí, ¿no? Dá para ver tudinho. Bueno, en verdad mi nombre es Katia Seifón, yo soy de Uruguay, y lo que he estado trabajando no es, pasaron ejemplos, o sea, y creo que todos los ejemplos que tenemos en el panel de invitados tienen como mucha parte práctica, que es increíble, o sea, poder ver eso llevado a la práctica. Yo en Uruguay no hay tanto desarrollo del material, no es tan accesible poder actualmente tener materia prima de calidad. Entonces yo empecé desde una parte como de tratar de mostrar y difundir qué era el bambú en el Uruguay, primero con un proyecto cultural que se llamaba Bambú en Uruguay, y después con un estudio creativo de diseño y arquitectura, con el material que se llama Nuestro Bambú. Yo empecé trabajando con bambú, yo descubrí como el material hace 11 años, cuando tenía que elegir el tema de tesis de diseño industrial que yo estudié, y al año siguiente fui con una beca a China, de que me mostraban todos, desde cómo se plantaba hasta las diferentes fábricas y cosas que sucedían ahí. Que no era solo que era un material que estaba a disposición de las personas, sino que convivía como en la vida cotidiana, desde la comida hasta la escoba, por ejemplo, del barrendero. Les daban en la calle las ramitas, o sea, les daban bolsas con ramitas y ellos mismos iban construyendo su escoba dentro de una ciudad totalmente desarrollada. Acá yo también estudié arquitectura, y cuando estamos en 5º año de la carrera hacemos un viaje por el mundo que se paga con rifas, o sea, yo no lo pago, la paga la gente, todas las personas que compran rifas como números de lotería, y que viajamos por todo el mundo 250 días, 9 meses. Y más allá de conocer todos los edificios y la arquitectura, es un viaje académico, va un grupo de docentes que va intercambiando, yo fui también buscando como dónde había cosas de bambú, desde bosques, fábricas, diferentes expertos o diferentes cosas. Y al volver a Uruguay empecé como a esa investigación de qué era lo que estaba pasando acá, o sea, no era algo que solo pasaba en China, sino que también acá en Uruguay había bambú, uno de los departamentos, estados, creo que ustedes le llaman estados, ¿no? Como un límite de territorio, se llama Tacuarembó, y deriva el nombre de la abundancia de ese bambú que hay en la zona. Si ven el escudo, tiene los bambús, y también en los centros de cada manzana hay bambú nativo. La especie que nosotros tenemos más grande se llama Aguado chacoensis, que crece en el límite con Argentina, y esta otra especie, que es la Aguado trini, que crece en un balneario que se llama Las Cañas, por también la abundancia de ese material, como que deriva en la creación de un espacio. Y ahí es que surge el bambú en Uruguay para como promover y difundir lo que es el bambú, que hay bambú en Uruguay, y que la idea era poder mostrar y que la gente se empezara a contagiar y a entusiasmar con el material. Comencé haciendo una exposiciones mostrando el material, y después terminaron haciendo talleres con niños y con adultos. Desde artesanos que trabajan con el material, o sea, más desde el punto de vista de la artesanía o desde el producto chiquito de diseño industrial, a presos, gente en rehabilitación, que tenían el material y que tenían tiempo libre y para trabajar. Y ahí fue cuando festejé por primera vez el Día Mundial del Bambú, en el 2014 acá en Uruguay.
Después surge Nuestro Bambú, que es un estudio de diseño y arquitectura con el material, y que también, ahí también busqué hacer talleres, pero con adultos, pero más prácticos, o sea, que ellos pudieran hacer como más objetos o más mobiliario, gente que no tenía los recursos, pero tenía el material en el entorno, entonces que ellos pudieran desarrollar desde sillas, mesas, lámparas o cosas para que generar ahí, a partir de ahí, un ingreso económico. Y después como buscar también en diferentes lugares, tratar de como vivir esa experiencia del bambú ahí en donde estaban todos, pero también cuando estuve en Alemania, en un intercambio, esos instrumentos musicales que ellos hacen, o después pilates con bambú, que la chica que da clases lo trajo de Brasil, en verdad, la técnica, y también el papel. Y empecé con esas cosas más chicas, buscando generar texturas, ritmos, patrones que inspiraran generar algún tipo de productos o de cosas, y también tratar de como buscarlo desde la expresión, desde la pintura china, tratar de transmitir como esas técnicas que si bien había ido aprendiendo, como transmitirlo, o sea, sí, yo copiaba al comienzo de pinturas chinas, pero después tratar de transformar las especies que nosotros tenemos acá en Uruguay en algo más. Y a partir de ahí también, en 2015, me nombraron embajadora del bambú acá en Uruguay, porque por el desarrollo que estaba teniendo desde la parte de la gente, tratar de como conectar a las personas con eso. Y esto es un poco lo que estoy trabajando ahora, o sea, la conexión que tiene la gente con el material. Hay un concepto que se llama biofilia, que es el amor por la naturaleza, ¿no? Está como registrado que las personas tienen un vínculo con la naturaleza, una conexión innata, que durante miles de años hemos estado en contacto con la naturaleza, y a partir de la urbanización como que nos hemos ido un poco desconectando. Entonces, el diseño biofílico lo que busca es esa conexión entre la naturaleza y las personas, pero en verdad las personas somos naturaleza. Y el bambú tiene como ese poder de conectarnos con la naturaleza, no solo con la naturaleza, sino con otras personas, entonces es como un vínculo, un vehículo para conectarnos con todos. Estos ejemplos a mí me gustan mucho. Uno, el de la izquierda, es en Corea, en un congreso mundial que hubo en el 2015, y que si ustedes ven atrás está el bambú paradito, pero si lo ven abajo, simplemente a partir del diseño o la creación, se generó un elemento de diseño, un lugar para sentarse. Y a la derecha también, o sea, a la derecha es una escalera, que es algo totalmente tradicional y doméstico, pero que está incorporado dentro de la cultura, que le pegan los stickers de Coca-Cola, o que forma parte más de lo cotidiano. Y en lo que he estado trabajando yo desde la parte más desde la arquitectura y el diseño, o sea, en lo personal, más desde el estudio, son proyectos, este proyecto empezó como en proyecto final de carrera de arquitectura, que es desde la parte del ecoturismo, que ahora está en etapa de presupuestación, y es cómo generar un espacio dentro del bosque de bambú y generar diferentes dispositivos o pabellones que activen ese bosque, para promover ese vínculo. Este proyecto es el bosque de bambú se llama, y fue un concurso que sacamos mención en innovación, en un concurso en Tailandia, en un playground, un lugar de juego de niños, y la innovación era que nosotros logramos fue usar un elemento que ellos tenían en la vida cotidiana, pero disponerlo de determinada forma que al niño le permitiera como eso, promover la creatividad y el diseño. Y este otro proyecto también es, desde lo urbano, cómo desarrollaría, partiendo de cero, acá en Uruguay, un proyecto urbano de desarrollo del material, desde las plantaciones hasta en la infraestructura turística y comercial. Y como decía Gabriel, o sea, todos los que trabajamos con bambú en algún momento pasamos por hacer las cúpulas geodésicas. Esto es en el Jardín Botánico.
y también otro tipo de estructuras que a partir de un módulo, o sea, a partir de tetraedros, generamos espacios y más a otra escala. Actualmente yo estoy haciendo la caracterización del material, haciendo los ensayos físico-mecánicos de 2 especies que hay acá en el laboratorio de construcción de la Facultad de Arquitectura, de la Guadua chacoensis y la Bambusa tuldoides, que sí, si bien nosotros, el bambú forma parte como de la cultura en el área rural, hay construcciones muy antiguas, pero es cuando se le incorpora la tierra, pero no tenemos ningún ensayo o validación desde el punto de vista técnico del material nuestro, qué características tiene, porque no hay construcciones a gran escala, como hacen todos ustedes, cosas increíbles, pero al no tener una producción de materia prima, no podemos tampoco decir, bueno, todo esto soporta tal cosa, o podemos llegar a construir tal y tal cosa, porque no tenemos como esos valores o esa validación técnica. Y otra área que a mí me gustó trabajar fue el área de los niños, o sea, el vínculo de los niños con el material, a mí me ha permitido como promoverlo desde otro punto de vista. O sea, conectando a los niños también logro conectar a toda la familia. Desde que ellos mismos construyan sus bosques de bambú a partir de unos papelitos, y con unas piecitas de bambú que ellos hacen sellitos, ahí aprenden el tema de la perspectiva, el tema del color, de las luces y las sombras. O sea, es mucho más que generar que pintar un papelito, sino que logran incorporar otros conceptos. Y también el tema de la construcción, de imaginarse ellos en un espacio con pequeñas piecitas, son solo pequeñas piecitas, pero al achicarlos a ellos, o sea, y que ellos entiendan ese concepto, entienden del tema de la perspectiva, del tema de la escala, o sea, y hasta tienen como un desarrollo mayor que si yo le planteo eso a un adulto, porque desde el punto de vista yo digo, bueno, les voy a sacar tal foto para que aparezcan en tal lugar, y crean todo un sistema de poses y de cosas, de que bueno, yo me cuelgo de tal lugar y estoy volando y lo que sea. Entonces como que todo eso también genera como ese vínculo con las personas y el bambú, desde otro lado. Y bueno, ese era un poco el proceso que vengo haciendo yo acá en Uruguay, si bien no es tan práctico o tan de estructura a gran escala, pero es uno de los objetivos, pero también es desde otro punto, desde otra situación que está el país, creo, o el desarrollo. Parabéns, muito legal esse trabalho. Muito massa, galera. Adorei. Quero fazer aquela pintura dos bambus. Muito fofa, adorei. Muchas gracias. E essa história do biofílico também, Kátia, é muito interessante, né? Essa questão da conexão com a natureza. Muito interessante esse conceito. Sim. Kátia está desbravando. Ela que começou, tudo tá guerreira, assim, com o bambu, né? Faz tempo já.